Olá a todos, todas, todes. Meu nome é Carolina Costa Ferreira. Eu sou professora de Direito dos cursos da graduação e da pós-graduação, na graduação no CEUB e na pós-graduação no IDP. Para mim é um prazer enorme participar dessa jornada de estudos de todos, todas, todes vocês para o CNU. A nossa primeira aula será sobre o tópico 1.1 do edital do CNU, da parte de conhecimentos gerais. Então, vamos falar sobre a introdução às políticas públicas, a conceituação, as tipologias existentes no campo das políticas públicas. Eu tenho esse material que será compartilhado com vocês, e esse material possui alguns links de acesso a outros materiais. Como vocês sabem, infelizmente, só uma aula não é possível, né, de esgotar todo o conteúdo do edital. A prova da Sesgran Rio é uma prova, e especialmente o conteúdo de políticas públicas, atravessa todo o edital, então ele é transdisciplinar. Eu vou, ao mesmo tempo em que estiver apresentando os conceitos, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre a necessidade de exemplificar com projetos, com discussões, especialmente pensando aqui na preparação de vocês, tanto para a parte objetiva dos conhecimentos gerais, quanto para eventuais questões discursivas que abordem o tema das políticas públicas. Muito provavelmente, o tema das políticas públicas será um tema muito relevante no CNU, porque ele é transversal, ele passa por todas as carreiras. Para quem vai se candidatar às carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental, para a carreira da FUNAI, de técnico da FUNAI, para analista técnico em políticas sociais, para todos os blocos do CNU, nós temos questões muito importantes de políticas públicas. Então, a missão aqui é um pouco árdua, mas vamos lá, para falar um pouco sobre essa temática tão importante, que é a temática das políticas públicas. Primeira coisa, eu gostaria que vocês ficassem com esse conceito na cabeça. Política pública é uma intervenção na realidade com o objetivo de gerar mudança. Essa é uma das teorias possíveis de políticas públicas, mas num contexto de um Estado democrático de direito, num contexto constitucional em que nós nos inserimos, a política pública tem papel fundamental no sentido de intervenção, no sentido de transformação social, e em especial, olhando para a nossa Constituição Federal, nós estamos falando de garantias a direitos individuais e coletivos de todas as pessoas. Direitos individuais e direitos coletivos, à saúde, educação, a um trabalho digno, a uma aposentadoria digna, a mobilidade, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nos termos da nossa Constituição, especialmente no artigo 1º da Constituição, a superação de qualquer preconceito decorrente de raça, cor, religião, procedência nacional, tendo como objetivo uma sociedade livre, justa e solidária. Então, as políticas públicas, elas são um conjunto de fatores, um conjunto de metas, de ações. Nós vamos falar nas aulas de hoje sobre vários conceitos como planos, programas, metas, ações que são relevantes para gerar mudança. E essa mudança para nós, no Brasil, significa mais igualdade, significa o atendimento a direitos constitucionais. E aí, eu trago aqui para vocês um conceito que está lá num livro sobre avaliação no campo da saúde, no sentido de que intervenção é um sistema organizado de ação que visa, em um determinado ambiente, durante um determinado período, a modificar o curso previsível de um fenômeno para corrigir uma situação problemática. Então, o que a gente chama de intervenção em políticas públicas? E na política pública a gente precisa muito
dessas ideias de intervenção. Existe a concepção de uma situação, existe a consciência de que essa situação é um problema que deve estar na agenda pública, e esse problema na agenda pública precisa ser transformado. Então, eu preciso da articulação de várias organizações, de vários setores do Estado e da sociedade. Nós vamos ver que essa também é uma concepção de teoria de políticas públicas para a definição da transformação desse problema. Talvez não seja a solução exatamente do problema, mas talvez seja a redução desse problema. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Brasil possui uma grande desigualdade regional em relação ao saneamento básico. Então, nós temos índices de 100%, 99,8% de cobertura do saneamento básico em regiões como o Sul e o Sudeste, e chegamos a 37%, 40% na região Norte. Qual é a meta? A meta é melhorar, é chegar até 100% da cobertura de saneamento para a população na região Norte. Mas talvez essa meta não consiga ser alcançada em 2 anos, em 3 anos. Então, talvez um programa de política pública de saneamento seja alcançar 60%, para que o próximo ciclo dessa política alcance 90% e o próximo alcance 100%. Então, quando se pensa numa política pública, é importante que esse sentido de intervenção seja interessante de ser pensado como um conjunto de ações, como medidas que precisam ser tomadas, às vezes a pequeno, a médio ou a longo prazo. Então, a ideia de intervenção é muito importante no sentido das políticas públicas. Bom, passando agora para mais uma discussão, nós temos 2 formas de pensar em políticas públicas, e aí eu trago um pouco da dimensão jurídica, porque eu acredito que isso seja muito importante para vocês, até para dialogar numa discursiva, por exemplo, com direitos fundamentais, com direitos constitucionais, com temas de políticas públicas que possam aparecer nas discursivas. As políticas públicas possuem diversos suportes legais. Então, nós temos, na nossa Constituição, muitas políticas públicas com as quais nós nos comprometemos enquanto sociedade. Nos comprometemos como cidadãos, nos comprometemos como Estado, nos comprometemos como governo. É muito importante que vocês tenham essa diferenciação entre o que é política de Estado e política de governo. Isso vai ser relevante daqui a pouco. Então, aqui eu trago uma autora que é bastante relevante para o campo das políticas públicas, que é a professora Maria Paula Dallari Bucci. Ela tem 2 livros, os quais eu recomendo algum tipo de acesso, uma leitura mais rápida por vocês, que são Políticas Públicas, desafios institucionais, é uma coletânea de textos, e aí um texto mais importante dela é sobre o conceito jurídico de políticas públicas, e o livro, talvez que seja mais denso dela, que é a Livre Docência, que se chama Abordagens Teóricas para uma teoria jurídica, acho que é isso, abordagens teóricas para uma teoria jurídica de políticas públicas. E a ideia é pensar nessa correlação, né, entre direito e políticas públicas. Aqui eu trago uma parte do texto dela de 2006, que é o primeiro texto dela. E ela vai dizer, eu vou começar aqui do final do slide, né? Que nós temos 2 conceitos, e é isso outras teóricas também utilizam essa distinção, tá? Ela vai ser muito útil para vocês no concurso. Que é a distinção entre politics e policy. A politics, né, em inglês,
é uma atividade política em sentido amplo. O que isso significa? Significa pensar na política como ação. Então, aquela ideia da política do Aristóteles, a política grega, em que eu tenho a polis, eu tenho a cidade, e eu tenho a discussão pública de um problema, e eu vou pedir a ajuda da comunidade, da sociedade como um todo, para entender se aquele problema é comum a toda a sociedade ou se trata de um problema individual. Então, a politics é esse debate público. Um grande exemplo para nós, vou dar 3 exemplos para vocês. Um no legislativo, um no judiciário e um no executivo. No legislativo, a politics acontece com o próprio exercício do poder legislativo, né? Então, o poder legislativo é a arena pública, é a arena que os estudiosos da ciência política chamam de arena democrática, né? É a mais, talvez, mais acessível a todas as pessoas, né? Meio em tese, mas tudo bem, nesse sentido de que todas as pessoas que são eleitas pelo povo têm como finalidade, têm como função principal a realização do debate público. Então, a gente parte do pressuposto de que a função pública no parlamento é essa, né? De falar no plenário, de fazer discursos, de atuar em comissões, de receber organizações. Então, parlamentares precisam exercer essa função que é típica da política. No executivo, um exemplo talvez seja não só a relação com os demais poderes, né, com o judiciário e com o legislativo, mas também as conferências nacionais. Quando eu estabeleço mecanismos de participação social para a discussão sobre qual é um problema da agenda pública, eu estou fazendo política no sentido da politics, né? No judiciário, nós temos politics também, com as relações entre legislativo e executivo, respectivamente, mas também em audiências públicas. Quando o judiciário recebe como amigo da corte, que é uma figura que não é parte no processo, mas que está ali para ajudar a corte a entender um pouco mais os desafios daquele problema público, a gente tem audiências que são feitas com pesquisadoras, com universidades, com organizações. Então, essa é uma ideia de politics, é a ideia de arena pública. Então, eu estou discutindo ampla e democraticamente um assunto que tem relevância pública. O segundo conceito é o conceito de policy. O conceito de policy é um conceito mais associado a programas governamentais. E aqui eu digo que os programas governamentais eles podem ser divididos em ações, em metas, em planos, né? Então, em especial, a ideia do Plano Nacional de Educação, por exemplo, a ideia do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. Nós temos planos e programas que têm metas objetivas, também há áreas específicas de atuação que podem ser setorizadas ou podem ser intersetoriais, então elas podem agregar diferentes estratégias, e dentro dessas diferentes estratégias eu vou estabelecendo diferentes metas. Então, essa é a policy. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem a Constituição, a gente tem leis federais, decretos, portarias normativas. E a professora Maria Paula Dallari nos alerta para que a gente não considere política pública todo e qualquer documento que se autodenomine política nacional. O fato de usar política no nome talvez não seja totalmente uma política pública, talvez seja o começo dessa política pública, uma ideia de estruturação, o primeiro planejamento dessa política pública, ou um compromisso
para afirmar uma determinada agenda. Além disso, se a gente usar só política, e aí que ela dá o exemplo no texto de política nacional de abastecimento, nós temos diretrizes. Então, num outro campo que me é muito caro, né, com o qual eu estudo, né, eu dialogo bastante, que é o campo das políticas criminais. Muitas vezes a gente tem dimensões das políticas criminais que não são exatamente nacionais, elas são só diretrizes, elas são principiológicas. Então, não necessariamente abordar a ideia a classificação da política pública é discutível, ela é flexível. Então, é muito importante que nós consigamos identificar as características das políticas públicas para pensar em como é que elas realizam esses objetivos, tá? Então, a professora Maria Paula Dallari vai dizer, né, que as menções normativas à política, e aí ela dá o exemplo da Política Nacional de Abastecimento, por exemplo, cuja classificação como política pública é discutível, visto não disporem sobre os meios de realização dos objetivos fixados, nem prescreverem metas ou resultados que, conforme se verá adiante, são elementos do programa de ação governamental. Então, trago aqui para vocês um conceito importante. Como é que a gente poderia conceituar, afinal, políticas públicas? As políticas públicas são, de certo modo, e aí peço para que vocês grifem isso, né? Microplanos ou planos pontuais que visam a racionalização técnica da ação do poder público para a realização de objetivos determinados com a obtenção de determinados resultados. Então, aqui, quando a professora Maria Paula fala em politics e policy, nós estamos falando da política pública no sentido da policy. Então, uma política pública é aquela que tem metas, tem objetivos e ela precisa apresentar resultados num determinado prazo. Esse prazo pode ser curto, médio ou longo. Essas metas podem ser mais audaciosas, menos audaciosas, mais agressivas, menos agressivas, a depender da situação daquele problema público. Então, elas são microplanos ou planos pontuais que precisam de racionalização. Nós precisamos de elementos, de indicadores, de critérios que podem ser sociais, econômicos, ambientais, materiais, orçamentários, para pensar em políticas públicas. Então, quando falamos que as políticas públicas são complexas, é porque elas agregam diferentes setores, diferentes contextos para a sua realização. E muitas vezes uma política depende da outra. Então, vou dar um exemplo aqui. Talvez um exemplo. Vou dar um exemplo de política de segurança pública, que é um local em que eu me insiro, né, no campo das pesquisas. Um objetivo da política criminal brasileira deveria ser a redução da população carcerária. Para eu reduzir a população carcerária, eu preciso pensar em algumas medidas, algumas ações. Todas essas ações podem ser tomadas como microplanos ou planos pontuais. Exemplo, eu posso ter ações especificamente em relação à redução da porta de entrada do sistema prisional. Mas eu também preciso, para a redução da população carcerária, de uma redução, de um aumento da porta de saída. E talvez sejam microplanos diferentes, na medida em que eu tenha uma redução da entrada, mas eu vou precisar liberar mais vagas com mais ações na porta de saída. Uma coisa não depende da outra, mas eu preciso das duas atuando para que eu consiga cumprir com esse objetivo geral, que é o objetivo da redução da população carcerária. Então, nesse sentido, eu posso pensar em novas leis que pensem em diferentes formas de responsabilização, eu posso pensar em retirada de alguns crimes do Código Penal, eu posso pensar em outras formas de cumprimento de pena
né, como prestação de serviços à comunidade, monitoração eletrônica, e lá na frente eu posso, redução da prisão provisória, e lá na frente eu posso pensar em diferentes formas de progressão de regime para diferentes crimes ou diferentes contextos de práticas de crimes. Então, eu vou estabelecendo esses pontos, mas para estabelecer esses pontos, eu preciso de metas. Eu preciso de dados e eu preciso de metas. Então, uma coisa necessariamente vai precisar da outra, porque senão nós ficamos num contexto, num contexto de não só de imprevisibilidade, mas também de insegurança. Muitas vezes a gente não vai saber para que servem todos esses microplanos. Eles precisam estar em conexão, eles precisam estar concatenados. A professora Maria Paula Dallari continua. E aí eu chamo a atenção para vocês para esse segundo parágrafo aqui que eu coloquei na apresentação. A política pública tem um componente de ação estratégica, isto é, incorpora elementos sobre a ação necessária e possível naquele momento determinado, naquele conjunto institucional e os projeta para o futuro mais próximo. No entanto, há políticas cujo horizonte temporal é medido em décadas. São as chamadas políticas de Estado. E há outras que se realizam como partes de um programa maior. São as ditas políticas de governo. Minha gente, eu peço muita atenção de vocês em relação a esses dois conceitos: políticas de Estado e políticas de governo. Eu vou começar pela segunda, porque talvez seja mais fácil de entender. A política de governo é aquela política que muda se o governo mudar, tá? Vou dar um exemplo para vocês em relação à política de drogas no estado de São Paulo. Política municipal e estadual, tá? Quando o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era prefeito do município de São Paulo, ele instituiu um programa para o enfrentamento da questão do uso intensivo de crack em algumas regiões da cidade, que nós costumamos chamar de Cracolândia, um programa chamado De Braços Abertos. Em que consistia esse programa? Esse programa era uma parceria, ele era, então, um microplano que agregava município e estado no campo das políticas de saúde. E ele consistia em um programa de redução de danos. O que isso significava? Significava que equipes de saúde monitoravam as pessoas que estavam ali na Cracolândia, na cena de uso, de consumo de drogas na Cracolândia, e elas tentavam dar informações sobre saúde, sobre estilo de vida, promoviam ações de terapia ocupacional, forneciam alimentação adequada para as pessoas e estabeleciam metas de redução do consumo de crack. Ao longo de um ano de realização desse programa, o consumo de crack foi se reduzindo. Porém, ele se reduziu de forma mais demorada, digamos assim, a longo prazo. Como todos e todas nós sabemos, os mandatos nas prefeituras duram 4 anos. E o então prefeito Fernando Haddad não foi reeleito. Como seu substituto, tomou posse como prefeito o prefeito João Dória, que tinha uma concepção exatamente oposta em relação à política de drogas. Ele não apostava na política de redução de danos, ele apostava na política de abstinência. Então, qual foi a estratégia dele? Retirar todas essas instalações de saúde para que as pessoas não tivessem acompanhamento ou, entre aspas, incentivo, como ele dizia, ao consumo de drogas. A sua política foi de internação compulsória, internação obrigatória de todas as pessoas que consumiam drogas, prisões e desocupação daquela área concentrada na Cracolândia. Ou seja, nós tínhamos políticas de governo
totalmente opostas, mas com um mesmo discurso, que era a promoção da política de saúde como política de Estado. Mas veja que uma apostou numa política de redução de danos, mais inclusiva, e a outra apostou numa política de abstinência, totalmente restritiva e com implicações em relação ao aumento da violência para a população que deveria ser usuária da política pública. Então, as duas são políticas de governo que tentam implementar uma política de Estado. Então, lá nas teorias da democracia, quando vocês forem estudar, vocês vão ver que existem diversas concepções que falam sobre benefícios e prejuízos, digamos assim, da alternância de poder. O grande desafio das políticas públicas é justamente permanecer nas estruturas, estabelecendo uma determinada política pública como política de Estado. Vou dar um exemplo em que isso aconteceu. Programa Bolsa Família. O Bolsa Família, apesar do governo Bolsonaro ter mudado a sua dinâmica, ter implementado um auxílio emergencial, ter mudado o nome dele, ter tentado estabelecer várias, entre aspas, fissuras no programa, o programa Bolsa Família não deixou de existir. O programa Bolsa Família não deixou de manter a sua institucionalidade, porque o programa Bolsa Família hoje já é uma política de Estado. É uma política de transferência de renda com o objetivo de reduzir desigualdades sociais. Então, é uma política de Estado que tem total correlação com os nossos objetivos constitucionais. Então, além disso, é uma política de Estado que agrega mais de 30 microplanos, mais de 30 políticas menores no seu guarda-chuva. Então, o Bolsa Família permite que a família tenha acesso à merenda escolar, que tenha acesso a um auxílio para a compra de material escolar, que tenha política de saúde da família, que tenha acesso a diferentes políticas sociais que estão agregadas no conceito de uma melhor transferência de renda. Então, nesse sentido, a política pública é muito importante e ela tem a ideia de política de Estado. Gostaria muito que vocês pensassem na política de Estado como um direito fundamental. E a nossa Constituição, como é uma Constituição programática, ela possui essas diretrizes para legislativo, executivo e judiciário aplicarem. Então, para nós, relativamente, é mais fácil. Caso vocês tenham tempo, eu sugiro fortemente que vocês leiam os artigos 6º e 7º da Constituição Federal, que estabelecem direitos sociais e coletivos para toda a sociedade brasileira. Essas são políticas de Estado. Saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência, meio ambiente, moradia, todas essas políticas que são consideradas lá no direito constitucional como direitos coletivos devem ser consideradas políticas de Estado. E aí, cada governo vai estabelecer os seus microplanos, estabelecer as suas metas para o desenvolvimento das políticas de governo. Para a gente fechar essa primeira aula, eu recomendo, né, aqui eu indico também mais um último parágrafo da professora Maria Paula, no sentido de pensar que os instrumentos orçamentários dispostos na Constituição Federal, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária, podem ser considerados as expressões jurídicas de políticas públicas por excelência. Minha gente, esse também é tema do CNU, também está no nosso edital, sobretudo no campo sobre Estado e administração públicas. Então, é muito importante entender por que o orçamento é relevante, né? A gente tem regras constitucionais para a realização do orçamento. Nós temos o Plano Plurianual, o PPA, que é feito hoje de forma quinquenal, né? Então, ele prevê 5 anos de atuação
nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada um ano antes da sua execução, e aí nós precisamos de uma articulação muito grande no Poder Legislativo para a aprovação da LDO, e é na LDO que nós estabelecemos as metas, estabelecemos o orçamento que deve ser alocado para as políticas públicas. Então, é ali que o Estado estabelece quais serão as suas políticas de Estado prioritárias e como é que serão implementadas as suas políticas de governo para alcançar aquelas políticas de Estado. Então, o estudo sistemático da Constituição, do PPA, que é o Plano Plurianual, e da LDO, esses estudos são fundamentais para que a gente entenda quais são as políticas prioritárias no Brasil. Me parece que nesse atual governo, que prioriza a redução de desigualdades regionais e redução de desigualdades sociais, o programa Bolsa Família é um excelente exemplo de política de Estado, cuja atenção precisa ser intensificada por meio de diversas políticas de governo. Bom, encerramos aqui a nossa primeira aula. Eu espero que você entenda que o conceito de políticas públicas é um conceito complexo, mas que traz um conjunto de ações, um conjunto de microplanos com o objetivo de implementar políticas de Estado. Onde estão essas políticas de Estado? Na nossa Constituição, porque nós no Brasil temos uma Constituição farta em políticas públicas, e cada governo, governo municipal, governo estadual, governo federal, tem diferentes formas de executar, de planejar, de executar e de avaliar essas políticas públicas. O nosso grande desafio é pensar em teorias que associem, que fortaleçam esse diálogo institucional para que possamos cumprir com o nosso objetivo na Constituição, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Na próxima aula, nós vamos falar de mais conceitos sobre políticas públicas e o ciclo de políticas públicas. Até lá!